senhores ministros de Eucaristia, catequizandos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Eucaristia, sobre o sacramento da Eucaristia. Não exatamente sobre o modus operandi que vocês têm no altar. Para isso vocês já têm a formação específica dos ministros. Mas o que nós vamos conversar hoje é sobre aquilo que vocês seguram em suas mãos, sobre a Eucaristia. E antes de começarmos, nessa oração inicial, a pergunta é: o que é a Eucaristia para você? Ou melhor, quem é a Eucaristia para você? Vamos ficar de pé? Vamos pedir que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para aquilo que vamos ver, para aquilo que vamos conhecer. Vamos pedir que o Senhor toque em nós para nos mostrar mais do seu amor. Vamos pedir que o Espírito de Deus possa nos guiar neste encontro que vamos ter para conversar sobre o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Vamos pedir que o Senhor nos guie e que nos mostre sua vontade, nos mostre o seu caminho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na oração inicial, vamos acompanhar. Senhor, que neste encontro que vamos meditar a Ti no sacramento da Eucaristia, pedimos que abra nossas mentes e nossos corações, para que, conhecendo mais sobre Ti, possamos amá-lo sempre mais. Que a vossa Mãe, Maria, auxiliadora dos cristãos, seja o nosso grande modelo e o nosso grande auxílio nessa jornada de comunhão com o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, até o encontro definitivo contigo na pátria celeste. Assim seja. Amém. Pode sentar um pouquinho. Vamos ver essa introdução juntos? Quando falamos em sacramento da Eucaristia, um dos primeiros pensamentos é quanto à palavra sacramento. O que é sacramento? Quantos e quais são os sacramentos da igreja? Sem continuar lendo, quem responde? Quantos são os sacramentos da igreja? 7 sacramentos. E o que é sacramento antes de continuar a leitura? Sacramento, vulgarmente falando, é um carimbo. Vulgarmente falando, é como uma tatuagem. Sacramento é um sinal, é uma marca, é algo que Deus nos transmite, que é para sempre. É igual ao RG, é um só. Ele pode se renovar aí ao longo da vida civil, mas o sacramento é um sinal que nós vamos carregar para a vida eterna. E o sacramento é mais do que os olhos podem ver. Vamos dar uma olhadinha. Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis, sob os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Vamos ler juntos? São 7 os sacramentos da Igreja Católica, a saber, batismo, Eucaristia, crisma, penitência, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. Os sacramentos são mais do que os olhos podem ver. Vamos ver um exemplo disso. Todos vocês, ministros e até os nossos catequizandos, já viram uma cerimônia de batismo, não viram? Todos nós já vimos. Pastoral do batismo viu um monte de vezes, né? A cerimônia do batismo. O que é visível aos nossos olhos? A toalha, a água, a roupa branca, a vela,
Isso tudo é visível aos nossos olhos. O que é invisível aos nossos olhos? O perdão do pecado original. O que é invisível aos nossos olhos? A inscrição do nome, quando o padre joga água, ele diz o nome, a inscrição do nome no céu. É invisível aos nossos olhos. O sacramento é mais do que os olhos podem ver. No sacramento da ordem, quando as mãos do sacerdote são ungidas, ele apresenta aquelas mãos, a partir dali vão agir in persona Christi. Então, quando o padre abençoa o pão e o vinho, quando o padre dá unção, quando o padre faz aquilo que é o seu munus, na postura de padre, na postura de sacerdote, nós não vemos. Daqui a pouco nós vamos, no dia 15, estar com a igreja cheia de gente, espero, para pedir perdão pelos pecados. Nós vemos o pecado visivelmente? Os nossos olhos veem o pecado? A gente vê? Não vê. Quando a pessoa sai da confissão, quando feita com o coração, com contrição, todo mundo já passou por essa experiência de sair muito mais leve, de se sentir realmente diferente após a bênção do padre. Por quê? Não é um efeito psicológico. É a bênção in persona Christi que o padre nos concede e ele dá o perdão dos pecados em nome de Jesus. A gente não vê o pecado indo embora, sendo apagado, mas é o que de fato acontece. Então o sacramento, ele é mais do que os olhos podem ver. Quando a gente olha para o sacramento da Eucaristia, o que vemos? Um pãozinho redondo, branquinho, ou grande, da mão do padre. É o que os nossos olhos veem, mas ela é muito mais do que os nossos olhos podem ver. Então nós vamos tentar ver se vamos vencer esse material em 1 hora. Se não der, nós vamos para as partes mais importantes dele, tá bom? Vamos acompanhar. Este encontro não tem a intenção de esgotar o assunto, mas de despertar o desejo de conhecer cada vez mais sobre este Jesus, que no sublime sacramento nos deixou seu corpo, sangue, alma e divindade. Ministros, feche seus olhos um segundo. Para pensar que quando você entrega a comunhão para alguém, ou quando você comunga aqui no altar, olha o que você está colocando dentro de si ou oferecendo para o seu irmão. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. O corpo de Cristo para nutrir o nosso corpo. O sangue de Cristo para se misturar ao nosso sangue. A alma de Cristo para alimentar a nossa alma. E a divindade de Cristo para sustentar a nossa humanidade. É mais do que os nossos olhos podem ver. É mais do que o pão. É o próprio Cristo nas suas mãos quando são entregues às pessoas. Vamos começar? Nós vamos ver neste encontro, número 1, alguns aspectos sobre o que a igreja nos ensina sobre a Eucaristia. A igreja nos ensina através da Sagrada Escritura, do magistério e da tradição. Nós vamos ver o que a igreja nos ensina. Nós vamos também ver algumas passagens bíblicas mostrando o que Jesus fala a respeito do pão da vida. Não somente o que o padre vai falar, ou as leituras que às vezes a gente ouve. Tal. Nós vamos ver o que Jesus fala, segundo o Evangelho de João. Terceiro, nós vamos ver o que alguns santos falam sobre a Eucaristia. E por fim, nós vamos ler alguns relatos de milagres eucarísticos. Todo mundo já ouviu falar do milagre de Lanciano na Itália. Todo mundo já ouviu falar dele. Mas o milagre de Buenos Aires na Argentina, que é o que eu trouxe relatado aqui nesse material, é impressionante. Nós vamos poder ver um pouquinho. Então vamos ver alguns aspectos sobre o que a igreja nos ensina sobre a Eucaristia. Sacramento da Eucaristia. Este sacramento faz parte do que conhecemos como sacramentos de iniciação cristã, juntamente com os sacramentos do batismo e da crisma ou confirmação. Uma das necessidades vitais do homem é a alimentação. Para que sobrevivamos, precisamos nos alimentar.
Por isso, dizemos que a comida é vital, porque diz acerca da vida. De forma semelhante, o sacramento da Eucaristia é também alimento, não apenas para o corpo, mas, excepcionalmente, para a alma do cristão. Com a Eucaristia, o cristão católico é nutrido com a graça divina, é alimento amoroso, porque também nutre a caridade infundida em nossos corações. Então, quando Jesus cria esse sacramento, ele foi muito esperto. Jesus foi muito... Deus é Deus, né? Jesus foi perfeito. Por quê? Porque quando ele está na Quinta-feira Santa, na última ceia, e ele abençoa o pão e o vinho, ele poderia escolher quaisquer outros itens da natureza, mas ele escolhe o alimento. Por quê? Pela necessidade diária do alimento para nós, seres humanos. Nós precisamos nos alimentar sempre. Então Jesus se utiliza desta analogia da nossa necessidade de alimento e ele se coloca como alimento. Para quê? Para que nós tenhamos necessidade dele sempre. Continuamos. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o sacramento da Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Dessa forma, vemos a importância desse sacramento para a vida espiritual de todo cristão. O Catecismo vai ainda dizer: a Eucaristia é o resumo e a suma de nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia. E a Eucaristia, por sua vez, confirma nossa maneira de pensar. Isso está no parágrafo 1324 e 1327 do Catecismo. Pode seguir. Todos. Agora é pão e vinho, né? Vamos todos. A Eucaristia alimenta em nós a esperança de céus novos e de uma nova, pelos quais habitará a justiça. Este sacramento é o penhor mais seguro e o sinal mais claro pelo esperamos a plenitude que encontraremos no céu. Então, quando nós comungamos, nós estamos em contato com isso, com a plenitude que vamos encontrar no céu. Jesus é perfeito. Quando ele cria a Eucaristia, ele cria a si mesmo, algo perfeito. Quando entramos em comunhão com o Cristo, estamos vivendo ali naqueles momentos onde nós oramos, onde nós participamos dessa intimidade com Jesus. Estamos vivendo os momentos de céu. Isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Os símbolos externos desse sacramento são o pão e o vinho, os quais são considerados as matérias da Eucaristia. Contudo, existem as palavras da consagração ditas pelo sacerdote, que são tidas como a forma do sacramento. A Eucaristia confere a graça que o próprio Cristo garantiu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este sacramento faz parte do caminhar cristão para chegar à vida eterna com Deus. Todos. O Senhor Jesus, na última ceia, instituiu a Eucaristia. Foi Deus quem quis permanecer no nosso meio pelo sacramento eucarístico. E assim ele institui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e distribuiu aos discípulos. Disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: tomai, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Podemos conferir no Evangelho de Mateus,
capítulo 26, de 26 a 28. Né? Então, quando nós vemos Jesus criando o sacramento da Eucaristia na última ceia, o padre atualiza este sacrifício de Cristo. Né? Então, quando participamos da Santa Missa, quando participamos desse sacramento, nós não estamos apenas assistindo, e sim participando da atualização deste sacramento. É como se estivesse acontecendo de novo, é como se estivesse se renovando. Vamos seguir. Vejamos aqui os efeitos na alma de quem recebe a Santíssima Eucaristia. Neste ponto, tratamos da Santa Missa, celebração da Eucaristia, onde recebemos o tão sublime sacramento. Um dos efeitos é o aumento da graça santificante, ou seja, é a graça que sustenta, revitaliza, aumenta e liga o gozo da vida eterna, da vida divina, fazendo crescer a santidade e a união com Deus. O segundo efeito é o da graça sacramental específica, que é também conhecida como graça nutritiva, porque ela se dá como alimento divino, confortando e dando vigor à vida sobrenatural. O terceiro efeito é o perdão dos pecados veniais. Com isso, o perdão vai retirar à alma as debilidades espirituais que a levam a pecar. E, por fim, tem seu efeito como penhor da vida eterna. É uma antecipação do que viveremos plenamente no céu, uma espécie de adiantamento da bem-aventurança celestial. O sagrado banquete que será vivido em sua máxima plenitude na glória futura. Isso, essa máxima plenitude da glória futura. Então, quando celebramos a Eucaristia, né, aqui fala da Santa Missa, quando recebemos o perdão dos nossos pecados no momento do ato penitencial, e depois quando temos a própria comunhão com o Cristo, onde nós o recebemos pelo seu corpo, sangue, alma e divindade. A iniciativa do amor sempre é de Deus. Então, Ele quis fazer assim, Ele quis criar isso, Ele quis estar conosco. Mais para frente nós vamos ver, nas palavras do próprio Jesus, algo que nos diferencia de todos os nossos irmãos de outra fé. Nas igrejas de outra fé, o que se celebra é apenas a partilha do pão que continua pão e do vinho que continua vinho. É apenas a divisão do pão e do vinho, da partilha. Lembra-se muito da questão que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães, realiza-se essa questão de dividir com o meu amigo, de partilhar com o meu amigo e compartilhar as ideias de Jesus, os pensamentos de Jesus. A Eucaristia é além. É mais do que os olhos podem ver. A Eucaristia reúne em si, ela traz em si, não apenas a ideia da partilha de pão por pão, e sim Cristo. Quem vai dizer isso é Ele. Quem criou a Eucaristia não foi João Paulo II, Bento XVI, Pio X, foi Cristo, foi Jesus. Ele disse, isto é meu corpo. E ele não quis dizer, isto parece meu corpo, é como meu corpo, lembra meu corpo. A intenção de Cristo é dizer afirmativamente, textualmente, cabalmente, que é Ele. Nós vamos ver no Evangelho de João, Jesus insiste no assunto. Ele não fala, isso é meu corpo que é dado por vós e ponto final. Ele vai destrinchar o assunto, ele vai dizer como é. Ele vai falar dele, é Ele, não parece. Né? Na catequese a gente vê um momento onde nós fazemos uma distinção da imagem com a Eucaristia. A imagem lembra, ela tem essa função. A imagem lembra, mesmo que a gente está vendo coberta, nós sabemos. A imagem do Sagrado Coração de Jesus serve para me lembrar do Sagrado Coração de Jesus, das promessas do Sagrado Coração de Jesus. Na imagem do Sagrado Coração de Jesus, a coroa de espinhos no coração dele serve para eu lembrar de sua paixão, que foi para nos salvar, enfim. A imagem de Nossa Senhora mostra que nós temos uma mãe no céu que intercede por nós, mostra que nós temos a pessoa que mais intimidade com o Cristo teve, mostra a pessoa que gerou a Eucaristia no seu próprio ventre. Maria, mãe da Eucaristia, ela teve o próprio Cristo dentro de si, como vocês mães sabem muito bem disso no período gestacional. Então Maria gestou a Eucaristia. A imagem me lembra isso, me mostra isso. A Eucaristia não.
Ela não parece Jesus, ela é Jesus, é diferente. A Eucaristia não me faz lembrar de Jesus. A Eucaristia é Jesus comigo aqui, frente a frente. Frei Jorge da Paz, ele diz no programa, já disse nos seus programas, que a diferença entre a Eucaristia e Jesus de 2000 anos caminhante é zero, é nenhuma, não há diferença. É difícil de entender, mas é um mistério da fé. É o que nós acreditamos. Que a Eucaristia não lembra Cristo, ela é Cristo. Nela está seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Vamos seguir. Eucaristia, fonte da vida. O que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a Eucaristia? É o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que ele instituiu para perpetuar pelos séculos até o seu retorno o sacrifício da cruz, confiando assim à sua Igreja o memorial de sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, no qual se recebe Cristo, a alma é coberta de graça e é dado o penhor da vida eterna. Quando Cristo instituiu a Eucaristia? Instituiu-a na Quinta-feira Santa, na noite em que se ia ser entregue, celebrando com seus apóstolos a última ceia. O que representa a Eucaristia na vida da igreja? É fonte e o ápice de toda a vida cristã. Na Eucaristia, atingem o seu clímax a ação santificante de Deus para conosco e o nosso culto para com Ele. O Senhor encerra todo o bem espiritual da Igreja, o mesmo Cristo, nossa Páscoa. A comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são expressas e realizadas pela Eucaristia. Mediante a celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Como Jesus está presente na Eucaristia? Todos. Jesus Cristo está presente na Eucaristia de modo único e incomparável. Está presente com efeito de modo verdadeiro, real, substancial, com seu corpo e seu sangue, com sua alma e sua divindade. Nela está, portanto, presente de modo sacramental, ou seja, sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, Cristo todo inteiro, Deus e homem. Essa frase explica, ou tenta explicar, que quando nós temos a Eucaristia, nós estamos vendo Cristo inteiro, Deus e homem. Mas isso é possível? Sim. Como? Não sei. É o mistério da fé. O que sabemos? Que pelo sacramento da ordem, o Padre tem as suas mãos ungidas para agir em persona Christi e fazer o milagre que nós vamos ler agora da transubstanciação. É milagre, é mais do que os olhos podem ver. A partir dali, é Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho. É Cristo. Como? Não sei. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta, como é que o senhor fez isso? Se a gente conseguir compreender a explicação, va bene. Mas como fazer? Acho que Jesus, para ele, é simples. Assim como curar o cego, transformar água em vinho. Para Jesus é usar estrais. Mas para nós, é mistério da fé. O que significa transubstanciação? Transubstanciação significa a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa conversão se realiza na oração eucarística, mediante a eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo. Todavia, as características sensíveis do pão e do vinho, ou seja, as espécies eucarísticas, permanecem inalteradas. Permanecem inalteradas a sua aparência, o seu gosto. Porém, pela transubstanciação, como foi visto, toda substância do pão passa para o corpo de Cristo, toda, inteira. O que se requer para receber a Santa Comunhão?
Para receber a Santa Comunhão, deve-se estar plenamente incorporado à Igreja Católica e estar em estado de graça, ou seja, sem consciência do pecado mortal. Quem estiver consciente de ter cometido um pecado grave, deve receber o sacramento da reconciliação, antes de se aproximar da comunhão. Importantes são também o espírito de recolhimento e de oração, a observância do jejum prescrito pela Igreja e a atitude do corpo, gestos e roupas, em sinal de respeito a Cristo. Na Eucaristia, nós partimos o único pão que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Santo Inácio de Etiópia. Eucaristia e oração, vamos ver. Jesus sempre mostrou o caminho da oração. Por várias vezes, ele retirou-se para estar com o Pai, como é narrado no Evangelho. Logo após a primeira multiplicação dos pães, ele subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. Assim, na vida interior em Deus, é importante compreendermos que a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Ou seja, orar é colocar-se na presença do Senhor, é estar, ouvir, falar e deixar-se envolver por Ele. SIC, Catecismo da Igreja Católica. Então, a oração é importantíssima. Aqui nós já vislumbramos de onde foi que a Igreja, na Quaresma, prescreve os exercícios quaresmais, dos quais um deles, a oração. Copiando quem? O próprio Jesus. Então, quando a Igreja fala que na Quaresma temos que fazer jejum, oração e caridade, ela está copiando os gestos do próprio Jesus. Aqui vimos Jesus se ausentando para fazer a sua oração particular, a sua oração pessoal. Daí vem a necessidade de nós copiarmos o seu gesto. Principalmente e sobretudo, quando vamos ao encontro dele. Precisamos estar com o coração e alma consciente. Vamos todos? Dessa forma, a participação na Eucaristia nos beneficia na vivência interior da oração, pois a alma se eleva diante de um Deus que é próximo. Essa experiência acontece num espaço concreto e real que é na Igreja. O Catecismo nos diz que a Eucaristia é o coração e o cume da vida da Igreja, porque nela Cristo associa a sua Igreja e todos os seus membros ao seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido ao Pai uma vez por todas na cruz. Por este sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. Assim, na Eucaristia, somos beneficiados com o melhor lugar para nos encontrarmos com Deus, o nosso coração. Que bom será quando todos tiverem a clareza de Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz: a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e de amor no meio da provação ou no meio da alegria. Porque a oração, na vida interior, tem como reflexo o amor e a alegria. Participarmos da Eucaristia com a regularidade que a Igreja nos pede, vai nos dar essa força para podermos estar em oração. Às vezes a gente não tem aquela vida fiel de oração, né? Se olharmos para nós mesmos de forma honesta, nós vamos ver que nós falhamos muitas vezes. Ao entrar, não, vamos fazer a nossa oração, vamos fazer uma rotina diária, né? Vou me fechar naqueles momentos, e aí passa um dia, dois, a gente consegue, de repente, não deu. Escorregou, não deu, não consegui, não foi possível, e vamos nos distanciando um pouco deste propósito. O que nos sustenta é a Eucaristia.
Não tem outra dúvida, não tem outra certeza. O que nos sustenta é a Eucaristia. Eucaristia e a santificação. Vamos ver. São João Paulo II, na sua encíclica Eclésia de Eucaristia, diz: a Igreja vive da Eucaristia. Dessa forma, os que vivem na Eucaristia caminham na Igreja num processo de santificação e de profunda vida interior. A esse respeito, é importante dizer que a Eucaristia é fonte de santidade e vida. Nós somos chamados a ser uma só coisa com Ele. Ele nos faz partilhar, comungar, como membros do seu corpo, de tudo o que Ele, por nós, e como nosso modelo, viveu em sua carne. Portanto, façamos a nossa parte e estejamos unidos a Cristo na Eucaristia, em comunhão com seu corpo e sangue, que nos santifica. Pode ir. Os benefícios de santificação pela Eucaristia são diários, já que, tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dá-nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele. A participação no santo sacrifício nos identifica com o seu coração, sustenta as nossas forças ao longo da peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna e nos une já à Igreja do céu, à Santíssima Virgem e a todos os santos. Portanto, Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, nos deu a salvação. Em vista disso, podemos alcançar todos os benefícios que a Eucaristia nos concede diariamente. Ao participarmos de tão grande mistério de doação total de Deus ao homem, vivemos uma verdadeira vida interior e assim poderemos dar frutos de santidade. Quando nós lemos aqui, que também fala, que somos corpo, nós somos parte do corpo de Cristo, vocês devem se recordar de uma passagem que diz que todos nós somos membros do corpo de Cristo. O padre até já fez aquela comparação, de que nós somos os braços de Cristo, que nós damos o abraço dele para as pessoas. Quando a palavra nos traz essa informação de que somos parte do corpo de Cristo, é porque Cristo quer todos nele. Quando o nosso corpo se fere, se machuca, nosso cérebro manda aquela informação para que o nosso organismo comece a se regenerar, comece a se curar, não é? Então isso acontece. Jesus é a cabeça e nós somos os membros. A cabeça gosta dos seus membros, não é? Então Jesus, ele quer nos colados nele, ele quer nos ligado a ele. E a Eucaristia é este alimento que força, esse alimento que nos dá força, esse alimento que faz com que a nossa alma deseje estar com Cristo. Hoje, e na semana passada, dentro da catequese, nós falamos que o sacramento da Crisma tem uma palavra-chave, que é intimidade. Mas a intimidade de quem com quem? A intimidade pressupõe duas pessoas. O casal é íntimo, então pressupõe duas pessoas. O pai e o filho, a mãe e a filha, a mãe e o filho, o pai e a filha, o avô com a avó. Pressupõe no mínimo duas pessoas para se ter intimidade. Mas para a minha relação com Deus, eu preciso de um alimento, eu preciso de sustento para essa intimidade. É a Eucaristia. A Eucaristia é aquilo que nos sustenta. Por quê? Porque quando nós estamos em comunhão com a Eucaristia, nós estamos em comunhão com o próprio Cristo. Tem uma canção de uma banda chamada Anjos de Resgate, que ela é difícil de cantar porque ela emociona. Ela diz assim no refrão: ser um só coração, meu Senhor, o mesmo sangue nas veias, Senhor, sua carne em minha carne, Senhor. É o mesmo sangue, é o sangue dele misturando no meu, a carne dele misturando na minha, o corpo dele misturando com o meu, a divindade dele socorrendo a minha humanidade. É mais do que os olhos veem, é milagre, é divino. E às vezes a gente não consegue enxergar parte desse valor. Por mais que aprendamos e estudamos, nós nunca vamos chegar perto da realidade da Eucaristia.
nós vamos ver algumas passagens sobre o que o próprio Jesus fala. E aí nós vamos tentar entender se ele está falando de um pão simbólico, figurado, ou se ele está falando que a Eucaristia é ele mesmo. Estas passagens nos ajudam a compreender, não somente para nós católicos, o que se trata da Eucaristia, mas diferenças com outra fé. Aqui vamos ver o que o próprio Cristo fala sobre a Eucaristia. Em João 6, 32 a 35, Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo inteiro. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus explicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Então ele diz: eu sou o pão da vida. Ele já está dando a pista certa para entendermos. Não é eu pareço, não é eu lembro, não é eu simbolizo, represento. É eu sou. Então aqui Jesus já está dizendo o que o pão da vida é. E ele ainda diz, quando ele está dando essa pregação, ele diz: o Pai deu. Então Jesus veio para cá. Lembram-se que de quinta para sexta, quando Jesus termina a ceia, ele está no Monte das Oliveiras, e na sua agonia ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então é a vontade de quem? Do Pai. Então aqui nós vemos que é o Pai que o envia para ser nosso pão. Ele diz: eu sou. Vamos ver um pouco mais abaixo em João, capítulo 6, 50 e 51. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Veja bem, Jesus diz: o pão que eu vou dar é a minha carne. Quando ele dá esse pão? No ato da cruz. Ali, ele faz o milagre da transubstanciação horas antes, mas ele se doa para nos salvar no ato da cruz. Por isso que no ato da transubstanciação, quando o padre repete as palavras de Cristo, ele diz: tomai e comei todos vós. Este é o meu corpo que será, o verbo está no futuro, será entregue por vós. Este será foi algumas horas depois. Foi quando Jesus se doa literalmente na cruz. Reparem o seguinte: quando nós falamos que a Eucaristia é o próprio Cristo, podem pensar alguns: mas você acha que Jesus, aquele pãozinho é Jesus? Eu posso jogar no chão, eu posso pisar, eu posso rasgar, eu posso cortar, posso levar embora, posso pôr na bolsa, posso esconder, posso cuspir. Jesus não permitiu que fizesse tudo isso com ele quando ele carregou a cruz? Ele permitiu ser cuspido, jogado, espancado. Permitiu. Ou se ele fizesse assim, aquilo tudo acabava. Mas ele permitiu. Responsabilidade de quem fez, mas ele permitiu. Nós, ao conhecermos o sacramento da Eucaristia, o que vamos fazer? Qual a nossa atitude? A do desprezo ou a do amor? Porque agora sabemos o que é o pão e o vinho. E Jesus está dizendo que ele é o pão. É aqui que é a chave, aqui que é a diferença. Ao nos aproximarmos do Padre, ou de vocês, ministros, nós estamos nos aproximando do próprio Cristo. Vocês são os portadores de Jesus. Como eu carrego Jesus? Eu carrego Jesus com a maior contemplação. Eu carrego Jesus com o maior amor, com a maior bondade. É difícil de explicar o sentimento que se deve ter ao chegar em alguém e dizer: o corpo de Cristo. Não é uma bolacha, não é um pão, não é nada. É o corpo de Cristo. É o bem mais precioso
Papa João Paulo II fala que é o tesouro da igreja. Tesouro. Aquilo que vai nos sustentar e nos alimentar. Mas isso não é dito só pela igreja, é dito por Ele. Ele está dizendo isso. Às vezes a gente fala, não, imagina, é figurativo. Não, não é, é real. É o corpo dele, é o sangue dele, a alma dele, a divindade dele. E Ele está dizendo, quem comer deste pão viverá eternamente. Se a palavra é de Jesus, nós temos que dar crédito. Jesus não é um político, que todos nós sabemos que não tem crédito. Mas a palavra de Cristo, sobretudo quando Ele diz, em verdade vos digo, verdadeiramente vos digo, eu garanto. É Ele dizendo. Então, Ele dizendo, a minha opinião pouco importa. A opinião do outro que não acredita, pouco importa. Se o outro não acredita que aquela hóstia, depois da transubstanciação, é Cristo, problema dele. Pouco importa. Porque Jesus não deixa de ser Jesus pela opinião do outro. A minha crença não interfere na substância. A minha crença interfere para a minha fé, interfere para a minha salvação, interfere para a minha aceitação daquilo que eu estou vendo. Mas para a realidade do milagre, a minha opinião pouco importa. Ontem, de sexta, sábado e ontem, nós estivemos em Prudente, num retiro com a irmã Zélia, a grande referência no Brasil, em Santa Teresinha. E lá nós tivemos momentos incríveis de adoração ao Santíssimo. Né, seu Claudio Honor? Tivemos momentos incríveis de adoração. E uma das canções que foi cantada lá, se tivermos problema, Ele é Deus. Se estivermos felizes, Ele é Deus. Se estivermos tristes, Ele continua sendo Deus. Se eu acredito, Ele é Deus. Se eu não acredito, Ele continua sendo Deus. Então a Eucaristia é isso. É o Cristo. Vamos ler aqui. João 6, 53 a 58. Então Jesus lhe disse. Jesus. E Ele diz, em verdade, em verdade. Ou seja, é garantia de quem? Quem é que vai fazer a frase agora? Quem vai afirmar? Jesus. Se é Jesus falando, crédito total. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Vejam que Jesus está insistindo em esclarecer. Não é simbólico, é real, é verdadeiramente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso aqui é crucial para a nossa salvação. Crucial. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Qual a condição para que nós permaneçamos ligados a Jesus? A condição é dele, não é nossa, não é da igreja, não é do Papa, não é do padre, é dele. Qual a condição? Comer de sua carne, beber de seu sangue. Portanto, fora da igreja, existe salvação? Não. Quem está dizendo? Jesus. Mas o outro lugar é tão bom, né? Fala de Jesus também. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem está dizendo? Jesus. Pronto. A opinião tem que se curvar à opinião de Jesus, a palavra dele. Finalizando essa parte. Assim como o Pai me enviou e vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Jesus está dizendo que a relação dele com o Pai, o modo como ele vive em relação ao Pai, nós viveremos em relação a ele.
De que forma isso vai acontecer? Através da comunhão, através da Eucaristia. Existe outro modo para esse relacionamento com Jesus ser próspero e ser frutífero? Não. Se eu estiver na minha casa o tempo todo, eu só venho na missa quando eu tenho que servir. Eu não preciso vir na missa quando eu não vou servir. Então me desculpe, você não está comendo da carne e do sangue de Jesus como Ele quer, assim como você pensa. E o nosso modo de pensar está errado, porque o modo de pensar correto é o dele. Simples assim, é o dele. Ah, mas eu vou quando eu preciso ir. Não, eu tenho que, hoje eu vou, porque eu vou ficar lá. Ministro não é figurante. Não é igual no cinema, que passa andando assim, e o ator principal está lá e passou do lado, só figurante. Não. O ministro é aquele que auxilia o padre a distribuir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Se ele vem no dia que ele serve e não vem nos outros dias, por exemplo, que não está escalado ou no horário, enfim, ele não entendeu o que ele está servindo. Ele não entendeu o que segura nas mãos, o que distribui. Porque o Cristo é aquilo que nos move. Simples assim. E para que eu tenha esta intimidade com Ele, Ele mesmo diz, eu preciso comer de sua carne e beber de seu sangue. Assim, comendo de sua carne e bebendo do seu sangue, Ele permanece em mim e eu permaneço nele. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão, viverá eternamente. Outro dia um catequizando perguntou assim, mas eu nunca mais vou morrer? Eu falei, é mais ou menos por esse caminho. De que forma? Basta lembrarmos que nós estamos, como dizia o nosso padre Miguel, né? Nós estamos no ônibus. Ou, como ele também dizia, cada vez que um morre, nós damos um passinho para frente, né? Seria mais ou menos isso. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos encontrar face a face com Jesus. Mais cedo ou mais tarde. E para termos com Ele a vida eterna, qual a condição? Ser bonzinho? Isso vem no pacote, né? Depois que conhecemos a Eucaristia. Mas qual a condição? Comer de sua carne, beber de seu sangue. É assim que Ele permanece em mim e eu permaneço nele. Mas eu não sou bonzinho. O sacramento da reconciliação está aí para isso. Para eu me arrepender, pedir o perdão, fazer a conversão, né? Quaresma, período propício. Fazer a conversão, mudar de vida, tentar mudar de vida e continuar nesse processo de comer de sua carne, beber de seu sangue. Comer de sua carne, beber de seu sangue. E aumentar cada vez mais o grau de intimidade com Ele. Mas não naquele sentido rotineiro, vazio, e sim tentando enxergar e perceber a graça santificante que lemos agora há pouco. Porque Ele é puro amor para todos nós. Vamos ver o que alguns santos nos dizem sobre a Eucaristia. Na igreja, o mês de junho é dedicado à devoção à Eucaristia. Neste mês, encontramos a solenidade de Corpus Christi, que foi instituída com o intuito de aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Para nos ajudar a viver bem esse tempo e aprofundar no mistério da Eucaristia, vejamos frases de santos sobre a Eucaristia. Leia a frase número 3. Vamos pular algumas por causa do tempo. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela. São João Maria Vianney. Essa frase de São João Maria Vianney. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos por ela. Forte. A número 5, de Santa Faustina. Tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim aquele que mora em mim, a Eucaristia. É o Santa sustento. Faustina. Santa Faustina. Lembram-se quem é Santa Faustina? Santa Faustina é aquela que teve a visão de Cristo no quadro da Divina Misericórdia,
aquele quadro que Jesus vai abençoar, tem raios dos dois lados, né? Vermelho e azul. E embaixo está a frase: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, ela que fez o diário de várias e várias encontros com Jesus. O 10. Não omitais nunca a visita a cada dia ao Santíssimo Sacramento, ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante. São João Bosco. São João Bosco, né? Do quadro ali que a gente conhece, padroeiro dos jovens, né? E ele fala da visita ao Santíssimo, né? De vir à igreja sozinho. Jesus, oi, vim te falar um oi, estou aqui. Né? Esse valor da intimidade do papo com Jesus. O número 4 vai trazer para nós alguns milagres eucarísticos. Em resumo, o milagre de Lanciano, vamos virar a página, né? Deixa marcadinho aí, na página 6. Deixa marcado na página 6, tá? O milagre de Lanciano é aquele que na Itália, o padre, lá por volta do ano 700, presta atenção para quem nunca ouviu falar desse milagre. Lá por volta do ano... Viu, catequizandos? Presta atenção nesse milagre. Lá por volta do ano 700, um padre, ao celebrar a missa, ele tinha essas dúvidas que podem surgir na nossa cabeça. Mas será mesmo que é Jesus? O padre estava duvidando. Será que é Jesus? Mas não é nada. É pão. Eu ponho na boca, tem gosto de pão. O vinho tem gosto de vinho. Não é. Eis que, em uma das vezes onde ele estava celebrando a Santa Missa, quando ele ergue ainda a hóstia, né? Quando ele ergue a hóstia, após recitar as palavras de Jesus, aquilo se transforma em carne na mão dele, né? Se transforma em carne humana, tecido do coração, nas mãos do padre. O sangue, o vinho no cálice, se converte em sangue também. E isso lá por volta do ano 700, e foi estudado recentemente, e foi se descoberto muita coisa diante do milagre de Lanciano na Itália. O segundo milagre que está marcado aí é o milagre de Santarém, em 1247. E o terceiro milagre logo abaixo é o milagre eucarístico de Buenos Aires. O nosso Papa, ele é argentino, não é? E este milagre aconteceu na diocese dele, em Buenos Aires. E ele é o que eu trouxe mais detalhado, para a gente ver quão impressionante é a Eucaristia, para nós termos a certeza de que é Jesus. Vai, leitor 1. 4.3, milagre de Buenos Aires. Foi chamado Milagre Eucarístico de Buenos Aires, onde uma hóstia consagrada tornou-se carne e sangue. O cardeal Jorge Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, hoje Papa Francisco, ordenou que se chamasse um fotógrafo profissional para tirar fotos do acontecimento, para que os fatos não se perdessem. Depois foram conduzidas pesquisas de laboratório coordenadas pelo Dr. Castanon. Os estudos mostraram que a matéria colhida da hóstia era uma parte do ventrículo esquerdo, músculo do coração de uma pessoa com cerca de 30 anos. Sangue tipo AB de uma pessoa que tivesse sofrido muito com a morte, tendo sido golpeado e espancado. Os cientistas que realizaram o exame e os estudos não sabiam que era material proveniente de uma hóstia consagrada. E isso só lhes foi revelado após a análise. E foram surpreendidos porque haviam encontrado glóbulos vermelhos, glóbulos brancos pulsando durante a análise, como se o material tivesse sido colhido direto de um coração ainda vivo. Deu para entender? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, como se tivesse sido recolhido ali, de uma pessoa em estado de sofrimento. Só foi revelado a eles de onde vinha depois da análise. Vamos seguir. É a última coisa que nós vamos ver hoje. A hóstia consagrada tornou-se carne e sangue. Às 19 horas de 18 de agosto de 1996, o padre Alejandro Pezzetti celebrava a Santa Missa em uma igreja no centro comercial de Buenos Aires.
Como estava já terminando a distribuição da Sagrada Comunhão, uma mulher veio até ele e informou que tinha encontrado uma hóstia descartada em um candelabro na parte de trás da igreja. Chegando ao lugar indicado, o padre Alejandro Pesetti viu a hóstia profanada. Como ele não pudesse consumi-la, colocou-a em uma tigela com água, como manda a norma local, e colocou-a no santuário da capela do Santíssimo Sacramento, aguardando que dissolvesse na água. Esse não seria o procedimento normal? Não seria? Vocês são ministros, sabem disso. Encontrou-se uma hóstia profanada, caída no chão, tal. O procedimento, colocar em água. Vamos ver o que aconteceu em seguida. Na segunda-feira, 26 de agosto, ou seja, 8 dias após a hóstia ter sido encontrada e colocada em água para dissolver, ao abrir o tabernáculo, viu um espanto que a hóstia havia se tornado uma substância sangrenta. Relatou o fato, então, ao arcebispo local, cardeal Dom Jorge Bergoglio, que determinou que a hóstia fosse fotografada profissionalmente. As fotos foram tiradas em 6 de setembro de 1996, ou seja, 19 dias depois. Mostram claramente que a hóstia, que se tornou um pedaço de carne sangrenta, tinha aumentado consideravelmente de tamanho. Está dando para entender? Dias e dias depois e tal, quando já deveria ter sido dissolvida. Ali a hóstia já tinha se transformado em carne. Vamos seguir. Durante anos, a hóstia permaneceu no tabernáculo e o acontecimento foi mantido em segredo estrito. Desde que a hóstia não sofreu decomposição visível, o cardeal Bergoglio decidiu mandar analisá-la cientificamente. Por que o cardeal Bergoglio, guardou o segredo? Porque a igreja trata dos seus assuntos, ainda mais um assunto sério como esse, com bastante cuidado e precaução. A igreja não vai sair proclamando nada antes de que seja estritamente estudado. Vamos ver o que acontece. Todos. Uma amostra do tecido foi enviado para um laboratório em Buenos Aires. O laboratório relatou ter encontrado células vermelhas e brancas do sangue e do tecido de um coração humano. O laboratório também informou que a amostra de tecido apresentava características de material humano ainda vivo, com as células pulsantes, como se estivesse em um coração. Anos depois. Leitor 2, vai. Em 1999, foi solicitado ao Dr. Ricardo Castagnon Gomes que realizasse alguns testes adicionais. Em 5 de outubro de 1999, na presença de representantes do cardeal Bergoglio, o Dr. Castagnon retirou amostras do tecido ensanguentado e enviou a Nova York para análises complementares. Para não prejudicar o estudo, propositalmente não foi informado à equipe de cientistas a sua verdadeira origem. O laboratório relatou que a amostra foi recebida do tecido do músculo do coração de um ser humano ainda vivo. Cinco anos mais tarde, em 2004, o Dr. Gomes contatou o Dr. Frederic Jujib e pediu para avaliar uma amostra de teste. Novamente, mantendo em sigilo a origem da amostra, Dr. Jujib, cardiologista renomado, determinou que a matéria analisada era constituída de carne e sangue humanos. O médico declarou o seguinte: O material analisado é um fragmento do músculo cardíaco na parede do ventrículo esquerdo. O músculo é responsável pela contração do coração. O ventrículo cardíaco esquerdo bombeia sangue para toda a parte do corpo.
O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas do sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora de um organismo vivo. Além do mais, essas células brancas do sangue haviam penetrado no tecido, o que indica ainda que o coração estava sob estresse severo, como se o proprietário tivesse sido espancado. Esse relato não é a sexta-feira da paixão? Sangue vivo, né? Esses glóbulos brancos que morrem, que quando fora do corpo eles se deterioram, né? Então aqui é uma pessoa espancada, tecido do coração, tal, né? Então vemos aqui provas científicas de que a Eucaristia é realmente Jesus. Evidentemente, foi uma grande surpresa para o cardiologista saber a verdadeira origem do tecido. 2 cientistas australianos, o cientista Mike Willesi e o advogado Ron Tesoriero, testemunharam os testes. Ao saberem de onde a amostra tinha sido recolhida, demonstraram grande surpresa. Racional, Mike perguntou ao médico por quanto tempo as células brancas do sangue teriam permanecido vivas, se tivesse vindo de um pedaço de tecido humano que permaneceu na água. Elas deixariam de existir em questão de minutos, disse o Dr. Zughib. O médico foi então informado que a fonte da amostra fora inicialmente deixada em água durante 1 mês e em seguida durante 3 anos em um recipiente com água destilada, sendo depois retirada para análise. Então dá para notar tudo fora, né? É um milagre de fato, Jesus transformando e sustentando aquilo que é próprio de si mesmo. Ao declarar que não há maneira de explicar cientificamente esse fato, disse o Dr. Mike Willesi Zughib. Vamos ver o que disse ele. Como é uma hóstia consagrada, pode mudar e tornar-se carne e sangue humanos, permanece um mistério inexplicável para a ciência. Um mistério totalmente fora da minha jurisdição. Totalmente fora da jurisdição humana. É um mistério da fé. Isso é jurisdição de Jesus. É dele, é coisa dele, é ele mesmo. E não foi escrito aqui, mas quando foi analisado o sangue do Santo Sudário, e também esse de Buenos Aires, também se comprova que o sangue é AB positivo. É o mesmo sangue retirado e comprovado no sudário de Turim, que é o pano que acredita-se ser aquele que envolveu Jesus. Então é o mesmo tipo sanguíneo. Então quem é AB positivo fala, o meu é igual de Jesus, que chique, né? Então, é o tipo sanguíneo do Cristo, tá? E outra informação, para saber que o Cristo é todo, né? Quando pesaram as gotas do vinho, que não era vinho, é sangue de Cristo, quando a gente pega um copinho com água e joga numa superfície, ela não se espalha, não forma várias bolhas. Quando pegaram uma bolha individualmente, ela pesava, eu não sei agora o valor exato, mas vamos supor que é 10. Ela pesava 10 gramas. Quando se pegava 2, continua 10 gramas. Quando se pegava todas, continua 10 gramas. Isso Jesus mostrando que é Ele. Quando vocês distribuem a Santa Comunhão, cada partícula é Jesus por inteiro. Não são pedaços dele repartidos, e sim Ele por inteiro. Foi o que ele quis mostrar ao ver as águas todas repartidas, dando o mesmo peso, juntas ou separadas. Nós já estamos saindo, já estamos indo. Então, ao final deste nosso encontro, o que nós podemos ver? Lá no começo, a pergunta foi, o que é a Eucaristia para você? Ou melhor, quem é a Eucaristia para você? Nós não estivemos em Lanciano, não estivemos em Buenos Aires, mas nós vamos precisar ver desta forma para crer? Ou para nós é suficiente sabermos que estamos diante de Jesus todas as vezes que estamos na Santa Missa? E que a condição para um dia estarmos com Ele é comer de sua carne e beber de seu sangue. Assim permanecemos unidos.
Vamos fazer uma breve oração antes de partirmos. E que nessa oração nós possamos entregar a Jesus aquilo que vimos, aquilo que aprendemos. Esse material pode ler de novo, e de novo, e de novo. E pode entrar no YouTube e pesquisar sobre o milagre de Buenos Aires. Tem um vídeo onde o próprio médico que fez a análise testemunha. Se eu não me engano está em espanhol e deve ter uma legenda. Mas o próprio cientista que fez a análise, ele fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Pode procurar que vai encontrar, no milagre de Buenos Aires. Mas nós não vamos precisar ir lá em Buenos Aires para ver. Nós estamos diante de Jesus. Então, ao olharmos para o sacrário, sabemos que Jesus está lá. Sabemos que Jesus está aqui. Então vamos pedir que Ele aumente a nossa fé. E que por mais que aprendamos, mais vamos ver que não sabemos. E que Ele possa enviar sobre nós o seu Espírito. E que esse Espírito fortaleça em nós o desejo de estarmos sempre com Ele. Que o Espírito Santo possa fortalecer em nós o desejo de permanecer com Ele. E só vamos permanecer com Ele à medida que comemos de sua carne e bebemos de seu sangue. Que assim seja até o dia que vamos ter o nosso encontro definitivo com o Senhor face a face. Que Deus alimente em nós o desejo pela Eucaristia. Que o Espírito Santo alimente em nós a saudade pela Eucaristia. Que o Espírito Santo alimente em nós o desejo, a vontade, a saudade de estar sempre com Ele, sempre perto dEle. Tendo aquela relação de pai, de amigo, mas também a relação de salvador da nossa alma. Que assim possa ser sempre. Nossa Senhora, que esteve grávida de Jesus, grávida da Eucaristia, depois comungou do próprio Filho, mais uma vez, pelas mãos de Pedro, de Paulo, de João, que morou com ela. E assim vamos pedir então a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe Auxiliadora, para que, por sua intercessão, este mesmo Espírito íntimo dela possa alimentar em nós o desejo de conhecer cada vez mais e sentir cada vez mais a Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos e vamos estar sempre reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Algum recadinho? Não? Só o das 24 horas, né? Pessoal, todo mundo vai receber aí no seu WhatsApp, no grupo, né? Aí a escala de todo mundo. Vocês também, viu? Todos nós vamos receber, tá? Gente, boa noite, pode levar o material, ler, reler e ler de novo.